Olá, eu sou Carol Tequita, seja bem-vindo ao What a Code. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do What the Code, um show idealizado pela Action, onde nós vamos conversar com diversos profissionais do mercado de tecnologia para trazer histórias inspiradoras para vocês. Eu sou Carol Tequita, engenheiro de software, e no episódio de hoje nós vamos conversar com o Rafael Maia, que é desenvolvedor front-end sênior, já trabalhou em empresas como iFood, IBM, já trabalhou para fora do Brasil, é ali sempre super próximo da comunidade, ali super engajado com o LinkedIn, tem uma comunidade incrível, dá mentoria gratuita, e muito obrigada por topar bater esse papo com a gente, Rafael. Eu que agradeço, Carol, o pessoal da X-Team aí, um prazer enorme. Eu não esperava esse convite quando eu fiquei sabendo do que seria o What the Code. Eu achei incrível essa oportunidade, né? Essa experiência que a gente vai ter, tanto de eu poder contar um pouquinho sobre meus pontos de vista, um pouco do que eu já passei de carreira e comunidade, mas também todo esse monte de gente aí que vai aparecer aí nos demais episódios. Acho que vai ser um bate-papo incrível para agregar bastante aí para a comunidade. Não, e eu gostei muito de você ter topado bater esse papo, porque você é uma pessoa muito presente na comunidade, assim, você tá sempre ali ajudando a galera que tá começando e é muito legal. E eu queria conhecer um pouquinho da sua história, assim, como foi seu primeiro contato com a programação, aquele momento que você pensou assim, não, eu quero realmente trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer. Eu tive, acho que, algumas etapas, né, algumas fases da minha vida que eu mexi, não, às vezes diretamente com programação, às vezes mexendo ali em alguma coisa de tecnologia. O primeiro contato de fato que eu tive com a programação em si foi através de servidores de jogos online. Meu primeiro contato com tecnologia foi através de jogos, e aí eu tive esse primeiro contato com criadores acho que o pessoal já deve conhecer Tibia, Ragnarok, servidores de Pokémon junto com Tibia, então foi meio que uma bagunça aí na minha infância, que eu era ruim nos jogos, né? Então eu falei, como é que será que é criar o meu próprio? Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, eu só ia naqueles fóruns bem antigos, lá, Ctrl-C, Ctrl-V, os meus primeiros Ctrl-C, Ctrl-V foram através disso, copia e cola o código e vê se roda. Naquela época eu nem pensava se podia dar algum problema no meu computador, eu só pegava o que o pessoal fazia, mandava fazer e eu saía fazendo. E aí eu tive uma segunda etapa, que aí foi, eu acho que foi meu primeiro contato assim com web, que foi, meus pais, eles têm uma chácara, e naquela época eles estavam alugando com bastante frequência, e aí por algum motivo eu pensei, por que a gente não faz um site para divulgar? Eu nem lembro, isso aí foi lá para 2011, 2012, acho que nem era tão forte assim, pelo menos eu não estava inserindo ainda nesse meio, então não, para mim era assim, vou aqui tentar ajudar, e era aqueles sites que você arrasta e puxa e coloca o elemento na tela, já entrega pronto já. Tipo o Wix, da vida. Exato, tipo esse. Acho que era antes mesmo do Wix, era bem mais arcaico, acho que era webs.com, nem sei se ainda existe, trocou de nome, enfim. Aí foi, eu acho que se eu procuro aqui, talvez eu ache, mas não tenho certeza. Eu lembro que até uns anos atrás ainda estava online, acho que a empresa até não tinha falido, mas eu não sei qual pé que tá, mas foi bem arcaico assim, mas deu os primeiros contatos, assim, de saber o que era o web, e teve o primeiro contato ali com a criação, organizar as informações, colocar essa parte, não tinha nada de back-end, era totalmente copia e cola lá os iconezinhos lá, muda o layout pronto e acabou, né? Então acho que esse foi o primeiro em relação à web, né, que é o que eu trabalho já, quer dizer, que eu sempre trabalhei na verdade, foi o meu primeiro contato. E aí depois teve a minha fase de aprendizado, que aí foi, preciso fazer alguma coisa da vida, quero ficar no computador, não posso ficar jogando, então, né, por incentivo muito forte dos meus pais, me colocaram num curso técnico em informática, e aí eu fiz durante o colegial, fiz o curso técnico em informática, lá passei por de tudo um pouco, tanto front, back, banco de dados, mas coisas bem arcaicas. Acho que o meu TCC do curso técnico foi de C#, mas acho que eu passei por Delphi, PHP, banco de dados, acho que não era nem MySQL, eu acho que era o Access, mas eu nem sei se eles chamavam de banco de dados, eu lembro que eles falavam para organizar informação, para armazenar informação,
E aí foi meu primeiro contato, assim. Eu lembro que a primeira aula de algoritmos lá era para trocar pneu de carro, e eu pensando lá, ele tinha que escrever, né? Cada um escrevia como era. Eu lembro que eu pulei um monte de etapa, acho que meu carro nem ia sair do lugar, né? Nem conseguia erguer o carro, né? Que aí foi o primeiro contato, né? Como você explica para alguém que não entende nada do que é um algoritmo, né? Então, esse aí foi um exemplo que me marcou até hoje, né? Não vou saber ainda qual é o exemplo exato, provavelmente eu vou errar de novo, né? Porque não tenho experiência com mecânica, mas foi ali meu primeiro contato para entender o que seria esse negócio do algoritmo que todo mundo falava, né? E aí, finalizando o técnico em informática, eu já decidi que eu ia manter na área, porque era o que eu sabia fazer, era o que eu tinha aprendido. Falei, vamos continuar. E aí, eu, estudando no colegial, passei para a faculdade de ciência da computação, fiz 4 anos e meio, por conta de ter trocado período no turno integral, e aí foi no meio da faculdade que aí a gente pode conversar ao decorrer do bate-papo, que eu consegui o estágio na IBM. Foi meu primeiro contato. Eu saí assim de não fazer ideia do que eu estava fazendo na faculdade para um estágio na IBM. Eu acho que é até uma história engraçada por conta de, eu não fazia ideia do que eu acho legal, porque hoje em dia a gente tem muita informação. Sim. Então, hoje em dia o pessoal já entra nessa área já pensando em mercado de trabalho e tal. E talvez pelo estilo de vida, né? Eu não fui uma pessoa que tive muita dificuldade financeira, meus pais sempre conseguiram me ajudar bastante, então eu acho que isso me influenciou um pouco a esperar um pouco a faculdade, focar na faculdade. Eu tive muita ajuda deles para poder focar na faculdade e depois pensar no mercado. Só que dentro da faculdade você vai conhecendo novas histórias, né? Vai conhecendo. E aí foi quando eu falei, mano, trabalhar é interessante, né? E ganhar meu dinheiro, não ter que depender mais dos meus pais e tal. E aí eu, assim, sem contato nenhum externo, LinkedIn, eu acho que nem fazia ideia do que era na época, e foi ali por volta de 2016, e aí eu lembro que eu tava de bobeira, assim, jogando, navegando na internet, e eu vi acho que foi uma postagem no Facebook da IBM, falando, processos de estágio abertos. Eu falei, que interessante, o que é isso aqui? Aí eu fui lá, tinha que mandar CV, falei, mano, o que eu vou colocar no meu currículo? Eu acabei de entrar na faculdade, aí sei lá, eu coloquei lá, tipo, comecei faculdade, tinha feito não era nem iniciação científica que eu fiz, era um estudo com uma professora que, se desse certo, ia virar iniciação científica, mas não virou porque era um negócio de mineração de dados e eu odiava aquilo. Então, mas ajudou a ter uma coisa ali pro currículo, né? Tipo, eu já tinha estudado um pouquinho, assim, bem brevemente, mas já era alguma coisa. Aí tinha um pouquinho do curso técnico, assim, tinha um pouquinho de alguma coisa. E aí fui passando etapa por etapa, aí chegou um momento que tinha que ir presencial, para fazer o processo seletivo presencial, que era uma dinâmica em grupo. E aí eu falei, rapaz, e agora? Ninguém tá sabendo que eu tô fazendo esse processo. E aí eu falei pro meu pai, preciso que você me leve lá pra Hortolândia, que é onde ficava a sede da IBM que eu trabalhei, que eu preciso fazer a dinâmica em grupo lá, né? E aí nessa, fiz a dinâmica, passei, não sei como, porque eu tava morrendo de vergonha, inclusive eles perguntam lá qual que é seu sonho, não sei o que. Eu falei, meu sonho é conhecer o parque do Harry Potter. Eu realizei recentemente, você é curioso. E foi assim, totalmente inocente, eu acho que eu não tinha aquela pressão, sabe? Sim. De tipo, nossa, preciso entrar, quero muito, sabe? Tipo, essa pressão que a gente fica em qualquer processo seletivo, seja desde o primeiro emprego até uma mudança de carreira, ou mesmo mudar de posições, né? Que todo mundo passa durante a vida. Eu acho que por eu estar despretensioso, eu nem acreditava que eu fosse entrar no IBM da vida sabe, tava totalmente inocente lá. Eu acho que isso me ajudou a ser eu mesmo, sabe? Eu não fiquei tentando inventar história, tava tremendo, morrendo de vergonha. E eu acho que essa naturalidade ajudou a eu ser sincero. E acho que talvez isso tenha sido um ponto positivo, né? Que o pessoal pode ter gostado. E aí, depois teve mais algumas entrevistas com gerência e tal, e eu acabei passando. E aí foi de fato onde eu entrei, mergulhei de fato no mundo de desenvolvimento. E aí eu tava, tipo, imerso o tempo inteiro lá, estágio, se não me engano, era 6 horas. E então, assim, era o tempo inteiro devorando tecnologia lá dentro, né? Não comecei direto com web, fui primeiro por uma parte de um produto interno da empresa, mas boa parte do outro pessoal mexia com desenvolvimento. Então eu cheguei no ponto que eu falei, eu não quero mais ficar mexendo com produto interno, sabe? Todo mundo fala de desenvolvimento, não sei o quê. Eu falei,
cheguei pro meu gerente, na maior cara de pau, falei, viu, coloca pra desenvolver também, que eu quero aprender isso aí. E aí, pô, eu não posso reclamar dos anos que eu passei na IBM, foram, tipo, incríveis. Eu sei que toda empresa tem lado positivo e negativo, mas os lados positivos da IBM, pelo menos da minha experiência, foram, sabe, cruciais tanto para o meu desenvolvimento profissional quanto pessoal. Amizades que eu fiz lá, evolução de carreira é insano. Esses 5, 6 anos que eu passei por lá foram, tipo, acho que mudou drasticamente, tanto, principalmente pessoalmente. A carreira teve, claro, a sua evolução, mas eu acho que eu dou muito mais valor ao que eu melhorei pessoalmente por conta de timidez, de vergonha, de não fazer ideia do que eu tava meio que perdido na vida, sabe? Então, acho que isso me trouxe uma segurança maior e me ajudou a enxergar, e aí, dali, foi só sucesso, né? Sucesso. Devo muito a isso que eu passei pela IBM. Mas é interessante você falar, assim, porque você, querendo ou não, você teve iniciativas, né, de tipo assim, e também essa questão que você falou é muito importante, de não sentir a pressão e a ansiedade, que eu acho que é o que atrapalha muitas pessoas que estão entrando, que às vezes pensam que existe um caminho certo, uma receita de bolo, algo cravado em pedra que elas devem seguir, né? Então elas se sentem muito presas, ansiosas e acham que elas estão no tempo errado, que elas estão demorando muito, e isso acaba sendo um problema muito grande para quem está iniciando no mercado, né? Você é uma pessoa que você está sempre mentorando e ajudando a comunidade. Você faz muito isso lá no LinkedIn, né? Foi aí que eu conheci o seu trabalho, na verdade, e pensei, cara, tem que trazer o Rafa para falar, porque eu acho que ele tem muito para contribuir. Qual a importância que você vê da mentoria na carreira de um programador, né? E como que uma pessoa sabe se uma mentoria é o que ela está procurando? Eu acho que a gente pode dividir isso em dois, né? Tanto para quem dá a mentoria, né? E tanto para quem vai receber. Falando primeiro do pessoal que quer receber alguma mentoria ou que não sabe se vale a pena ou não. Eu acho que primeiro que você traz um networking. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque você vai ter o contato ali inicial com alguma pessoa. Então você já vai ter um primeiro contato com alguém que já tem algum nível de experiência teoricamente maior que o seu, depende do nível da mentoria, né? Vamos pensar no pessoal que está começando carreira agora, né? Então você vai ter esse primeiro contato, então você já vai ter aquela sensação de tipo, tá, não tô sozinho. Porque hoje em dia eu vejo que muito das pessoas que vêm falar comigo, eu sinto essa certa insegurança e uma sensação de estar perdido, sabe? É muita informação. Acho que uma das vantagens e também desvantagens da nossa época, eu acho, era que tipo, era difícil achar informação. Então, o pouco que a gente achava, a gente olhava ali, estudava. Hoje em dia é o tempo todo, informação o tempo todo. Então, você fala, tá, comecei a ver uma coisinha aqui. Você olhou pro lado, já tem 500 coisas novas para você aprender. Você fala, pô, tem que aprender, não tenho. Então, dependendo de como é seu estado, tanto mental quanto de preparação, né? Porque hoje em dia o pessoal já, como eu disse, pode ser um caso especial não, tipo um caso isolado meu, mas eu era meio inocente, meio perdido, assim, talvez pela minha estrutura familiar, mas eu não tinha muito essa pretensão do mercado de trabalho antes de me formar, né? Então, eu não me sentia tão pressionado, tão perdido, mas eu vejo que muita gente não teve essa mesma realidade que eu. E tá tudo bem, né? Porque cada um tem a sua jornada para ser trilhada, né? Às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas toda jornada é única, né? E eu vejo que quando a pessoa entra e vai buscar uma mentoria, isso traz um pouco de tranquilidade. Então acho que um dos pontos principais que eu vejo para quem pensa, pô, vale a pena mentoria para mim ou não, com certeza vale, eu não acho que você vai tirar nenhum malefício disso, claro, pensando em mentorias boas, né, não vamos também generalizar, porque, né, pode ser que existam mentorias que não sejam legais, mas se você pega uma pessoa que você confia, seja paga ou seja gratuita, nem vou entrar no mérito de financeiro, se a pessoa deve ou não pagar uma mentoria, isso acho que vai de cada um, vai da vida de cada um, né, pô, o que eu tenho condição, eu posso, eu quero, né, vale a pena. Então, eu acho que assim, se a pessoa decide que ela quer dizer, ela tem condição, seja gratuita ou que precise pagar, pô, vale a pena, porque você vai ter esse networking, você vai se sentir guiado. Eu acho que o início hoje tá, por mais que a gente tenha informação a roda na internet, eu acho que isso também atrapalha
no ponto de vista da pessoa, às vezes ela faz de monte e aí ela se sente que não aprendeu nada, porque viu de tudo um pouco, e aí não focou em nada, e aí ela não sabe se ela tem que focar, mas aí ela vê outra pessoa falando que tem que aprender de tudo um pouco. Então fica essa bagunça na cabeça da pessoa, e aí ela às vezes acaba desistindo, às vezes acaba gerando, né, tipo, ansiedades, anseio, né, de, pô, preciso ir pro mercado, e aí, só que isso um passo vai atropelando o outro. E aí eu acho que acaba gerando essa questão da pessoa, tipo, se sente perdida. E aí eu acho que a mentoria ajuda totalmente nisso, por trazer uma pessoa que já tem uma experiência, então ela vai te falar, ó, baseado nas minhas experiências, no que eu sei, no que eu estudei, eu recomendo você fazer por esse caminho, né? E a vantagem de você também conhecer outras pessoas é que cada uma pode te mostrar uma visão, e às vezes você tava indo para um lado que às vezes nem é o que você gosta. Exatamente. Né? E às vezes você pega, vamos supor que você pega uma mentoria com uma pessoa que é full stack, ela vai te apresentar front, back, talvez um banco de dados, talvez um DevOps. Então, a tecnologia ela é muito ampla. Então, você não precisa ir na primeira coisa que você olhou. Né? Você pode, com essas experiências, você consegue, tipo, vou conversar com um cara de back, vou conversar com um cara de front, enfim, de UX, de UI. E aí você vai vendo na tecnologia, ali na área da programação, por exemplo, o que vai te chamando a atenção, né? O que vai te despertando a atenção. E mesmo se você ainda não souber para onde vai, pelo menos esse mentor vai te dar um guia, pelo menos daquilo que você falou, eu acho que eu vou para esse lado. E aí, nunca é uma jornada, como eu disse. Então, às vezes você não vai acertar de primeira, de segunda, então, né, por exemplo, quando eu entrei na IBM, eu falei, eu não sabia nada. Então, eu fui aprendendo o que foram me mandando, né, e aí eu chegou num ponto lá que eu entrei no time de desenvolvimento, que me deram o front-end para fazer, e eu adorei. E aí, sempre que via front-end, eu pedia para mim. Né, tanto é que boa parte do meu trabalho na IBM foi focado em front-end. Né, por isso que eu não me considero full stack hoje, porque sempre que eu tive a oportunidade eu fiquei focado em front para aprender o melhor possível, né? E aí eu falei, não, quero ficar bom em front-end, porque foi o que me mostraram, foi o que eu gostei, foi o que eu tive vontade de estudar, e foi onde eu me senti melhor estudando, sabe? Eu estudava, eu aprendia, né? E quando eu ia pro back-end eu dava uma sofrida, então eu falei, não, então, né, como eu tô vendo que em front-end eu tenho mais facilidade, vou focar no front-end. E aí, pra pessoa que dá a mentoria, aí acho que pode ir para diversas vertentes, para não estender muito. O que me ajuda bastante é me manter atualizado de coisas que eu já esqueci, provavelmente, por não usar, coisas assim que eu nem fazia. Às vezes é uma coisa nova que acabou de sair, o pessoal já tá comentando. Sim. E às vezes você tá em outra vibe, sabe? Você nem parou ainda um tempo para parar aquilo, e a pessoa vem, você pode me explicar tal coisa? Eu falo, calma, gente, eu não cheguei ainda nessa parte, mas pela facilidade que a gente já recebe de bagagem, de estudos, né, de vivência com a programação, a gente tem uma certa facilidade, né, para aprender coisa nova. Às vezes é um conceito novo, mas que engloba toda uma gama de coisas que a gente já aprendeu no passado, né, então a gente aprende ali rapidinho e já pode trazer para a pessoa. Então eu acho que o que mais me agrega nas mentorias, em questão assim de conhecimento, é a parte de eu poder sempre estar por dentro do que o pessoal novo, porque o pessoal que entrou agora, eles vão pegar coisas novas, dificilmente eles vão com coisas legal. Muito antigas, né? Então, cara, isso aí me ajuda a me manter muito bem no dia a dia, assim, pô, o que tá acontecendo e tal. E outro ponto importante foi, como eu disse, como eu gosto muito dessa sensação de ajudar as pessoas. Por isso que eu sempre falei, mano, eu não vou cobrar por uma coisa que, sei lá, se eu vou conseguir entregar com a excelência que eu me cobro, sabe? Então, para eu não me sentir pressionado também, muita gente fala, você cobra e tal, eu falo, mano, eu não cobro, a gente bate um papo tipo, bem informal, a gente fala do jeito que você quiser, sabe? Eu foco mais em chats para manter o histórico de conversa, né? Até porque eu sou tímido, então ainda tenho um pouco de vergonha de fazer, tipo, por chamadas, mas já fiz com algumas pessoas já. Mas geralmente minhas mentorias eram mais voltadas ali no chat, porque dá um tempo da pessoa mandar o que ela quer, dá um tempo, às vezes, de eu pesquisar uma boa resposta para a pessoa. Então, por chat é onde eu me desenvolvi melhor não tem metodologia nem nada. Eu ali conversando com a pessoa, o que eu sei, né? E aí isso me ajuda. Me ajuda a me sentir útil depois de receber muita coisa. Tem muita gente que me ajudou muito quando eu precisava e nunca cobraram nada por isso. E eu falo, mano, por que eu vou ficar cobrando alguma coisa que eu posso ajudar de maneira simples? É claro, se você pensa em empreender, essas coisas, enfim, outros assuntos, é claro, você vai pensar numa estrutura, em alguma coisa que você vai querer ver um retorno, porque você tá dando seu tempo, às vezes você precisa investir em setup e tudo mais, mas
coisa assim que você consegue ajudar ali no dia a dia, pô, mano, eu fico muito feliz quando o pessoal vê. Por isso que vira e mexe eu abro aquelas mentorias gratuitas no LinkedIn, né? E aí vem, tipo, 100, 150 mensagens, assim, fácil pra eu responder. E eu passo uns dias respondendo, mas respondo todo mundo. Não, é muito legal. Eu acho que a mentoria, ela traz uma questão... ela necessita que você tenha empatia. Então, assim, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. E fora essa questão que você falou, que as pessoas, normalmente, elas vão te atualizar, porque elas vão trazer coisas novas. Eu achei bem legal isso que você falou, que eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente, você como mentor, você vai ter que estar muito ali atualizado, porque vão surgir perguntas ali, e de repente não é aquilo que você está trabalhando, mas você tem que se informar para poder ajudar aquela pessoa. Mas também o seu espaço ali de ter empatia para aquela situação daquela pessoa, de entender a posição que ela está ali. E esse exercício de empatia também te traz vários insights de carreira. Pelo menos o que acontece comigo. Quando eu estou mentorando alguém, normalmente me traz insights para minha própria carreira, por eu ter me colocado nesse lugar, por eu ter, tipo assim, saído um pouco do meu ponto de vista. E isso é muito legal mesmo. É uma experiência bem interessante. A gente sabe ali que você tem mais de 6 anos de experiência, é muito tempo, né? Hoje você é sênior na sua área de atuação. A partir de que momento que você se considerou assim, sênior, né? Que tipo de conhecimento que você acha que um sênior precisa ter? O que te ajudou a chegar nesse nível de cargo? Eu sou do time que prefere não se auto-intitular alguma coisa, porque eu lembro de conversar com várias pessoas assim, que eu falo, pô, se eu sou sênior, que essa pessoa é o quê? Já é especialista? Já é tipo um deus da programação? Então eu acho que quando a gente divide em só 3, é claro, facilita em vários aspectos, mas quebrar em só 3, tipo Júnior, Pleno e Sênior, acho que você cria um espectro muito baixo, sabe, de possibilidades. Então, sabe, como que você divulga, como você sabe, né, se você pulou de um pro outro. Então, assim, eu me auto-intitular, eu não gosto de me auto-intitular alguma coisa, mas essa virada de chave disso, pô, alguém me chamar de Sênior foi quando eu fui pro iFood, foi quando eu tomei a decisão, pô, tô querendo novos ares. Eu tava lá, acho que 5 anos e pouco, na IBM, já tava, como eu disse, eu fiquei bastante em front, basicamente só em front lá na IBM, e eu passei por 2 times lá. Quando eu fui pro segundo time, foi mais ou menos na época que eu fui efetivado, e aí eu entrando nesse time, já me jogaram ali para fazer quase que um projeto do zero de front-end. É claro, tinha os seniors lá do time na época, enfim, tinha ajudas, mas boa parte do front-end eu que toquei desde a construção da arquitetura até o final. Então, assim, eu não considerava nada ali, eu era, tipo, ter as nomenclaturas de cada empresa, né, o que você eu ainda não tava na nomenclatura técnica de sênior, mas, cara, eles botaram, ó, você veio pro time, você vai ficar mais focado na parte de front, e tá aí o projeto, né? Tipo, claro, lá o ágil, lá, o Scrum lá era muito forte, então tinha todo um fallback, toda uma ajuda do time, mas boa parte ali de front-end eu que fui tocando. E aí nisso você vai ganhando mais e mais experiência, você vai ganhando essa questão de liderar alguma coisa. Então, pô, como eu tava tocando desde o início do projeto, eu que tava boa parte das conversas, eu estava inserido, tipo, diretamente. Então você vai criando essa questão da responsabilidade, ela é muito maior do que você vai entregar, você sente, né, isso, mesmo se o seu time é tranquilo, ele não cobra tanto, não te pressiona tanto, mas você vai se autocobrar, porque você vai pensar, pô, mano, o pessoal tá contando comigo para entregar isso, né, e aí quando eu fui pro iFood, foi quando eles falaram, ó, tem uma posição de sênior, front-end e tal, e aí foi quando eles me chamaram de sênior. Eu falei, tá bom, vocês estão me chamando de sênior, eu vou me considerar sênior também. Então, mas eu acho que lá também trouxe muito dessa bagagem. Então, cara, você ser uma pessoa muito atenciosa aos detalhes mesmo, sabe? Tipo, principalmente regra de negócio. Eu acho que assim, você pode escrever um código, você pode ser muito bom tecnicamente, mas regra de negócio, eu acho que é o divisor de águas de sênior para outros níveis, sabe? Uma pessoa que você... Porque quando você tá codando ali, mesmo sênior, você vai cair fazer uma gambiarra, você vai cair fazer uma coisinha ali que você fala, putz, não tá legal, mas você tem essa noção de que não tá legal, mas você tem prazo para entregar. Então, acho que essa responsabilidade que você tem para não só querer entregar um código perfeito, mas você sabe que você tem que entregar prazo, você sabe que você tem que atingir alguma meta, né, dependendo do escopo, né, de como é o contexto do seu trabalho. E aí você tem que ter esse senso de responsabilidade para saber, você tem que ter um pouquinho dessa liderança. Então, vão ter pessoas mais juniores, digamos assim, com menos experiências que você. Então, você tem que trazer essa tranquilidade para a pessoa, para ela saber que ela
cara, tá tranquilo. Se der zica, deixa pro sênior, né? Acho que isso é muito comum. Se você é o cara que resolve muito BO, provavelmente você já passou da fase de júnior, porque a gente sabe que tem casos e casos, dependendo da empresa, mas geralmente os BO vai pra pessoa que tem mais experiência. Então, acho que assim, o sênior, ele é muito da experiência, não só técnica, né? Não só da pessoa que sabe ali montar uma arquitetura, sabe ali montar um código perfeito com as melhores práticas, com o código mais limpo possível, né? Mas também é a pessoa que sabe tocar a regra de negócio. Ela sabe olhar para aquele código e entender o porquê que ele está sendo feito, sabe? Ele não está fazendo um formulário só porque é um formulário, sabe? Ele sabe o motivo. Então ele vai saber conversar, se precisar, com o cliente. Muitas empresas, eu imagino que isso aconteça, né? Do próprio desenvolvedor já mais experiente ir para essas conversas com o cliente, ou para alguém ali que faz esse papel do cliente dentro da empresa. Tem esses cargos, né? Então eu acho que essa virada de chave para o sênior acontece quando você já teve tanta experiência. Infelizmente o técnico ele vai afetar bastante porque você tem que passar numa entrevista, né? E na entrevista geralmente o técnico vai falar muito forte, então é difícil você mudar para sênior, para outra empresa, digamos assim, sem ter a parte técnica. Então é por isso que acaba indo para a parte técnica. Mas se você consegue demonstrar, você, não tem uma parte técnica muito forte, mas se você consegue desenvolver ali um raciocínio, você consegue demonstrar boas partes de soft skills importantes para uma pessoa de um cargo mais alto, com certeza o técnico você consegue dar uma relevada. Porque às vezes você pega tem diversos tipos de entrevista de emprego. Às vezes você consegue achar uma empresa que tem um teste técnico um pouco mais tranquilo, que mesmo você não se considerando sênior, você consegue se desenvolver ali. Só que aí entra na parte das soft skills, que às vezes tem o fit cultural da empresa. Então, eu acho que isso faz muito mais... tem muito mais impacto, acho que, para a pessoa que está entrevistando, do que, de fato, se você é muito fera codando, sabe? Fazendo código. Porque, cara, fazer código você tem de monte, né? Mas, você tem aquele diferencial para você conseguir ter essa questão da gestão, conseguir trabalhar sob pressão não é questão de, viver sob pressão, é diferente. Mas, sabe, você saber lidar com sentimentos que são comuns no dia a dia, né? Claro que nada em excesso é legal, mas existem essas coisas que você precisa ser um pouquinho mais frio, né? Porque, querendo, não vai acontecer. E não é uma coisa isolada e tal. Então, eu acho que o foco principal seria essa questão das regras de negócio. Hoje em dia eu vejo muito mais evidente do que de fato se eu sei uma tecnologia ou outra, né? Uhum. Você falou essa questão da tranquilidade, achei bem interessante. Eu acho que dá para medir realmente o nível de cargo em relação à tranquilidade, porque você olha para o sênior, ele tá lá tranquilo, às vezes quando o sênior tá desesperado, o especialista tá tranquilo, porque é a experiência de já ter passado por situações similares e saber como que resolve, e às vezes você, por não saber, você é júnior e tal, você fica desesperado com coisas que podem ser facilmente resolvidas, mas a experiência não te deu aquela vivência de saber que aquilo poderia ser resolvido de uma forma mais tranquila. Então, a tranquilidade de ter vivido, de saber que, bugs acontecem, as coisas... bugs em produção acontecem, mas a gente vai saber contornar, enfim, Hotfix tá aí para isso. Exato, mas... e é por isso que eu não gosto dessa questão de separar só em 3 categorias, porque, se você for pegar alguém que tá começando hoje, o tanto de informação que você tem na internet, cara, em um ano, a pessoa, dependendo da quantidade, como ela estuda, enfim, tem várias variáveis, né? A quantidade de conteúdo que ela consegue consumir em 1, 2 anos, cara, eu acho que eu demorei, 3, 4 para pegar, porque nem existiam, sabe? Eram coisas que o que eu aprendi nem tá mais sendo usado. Então a gente tá num ponto onde, infelizmente, a gente cai naquela questão do, como os avaliadores vão julgar a pessoa, né? Então, infelizmente tem cada processo seletivo é único, não dá para você falar, é assim ou assado, né? Mas você vê que essa questão de você ter muita informação hoje te ajuda a evoluir mais rápido, né? Você conseguindo ter uma consistência boa nos estudos, né? Então, acho que, assim, o importante é ter uma consistência. Do tempo que seja. Se você tiver 15 minutos por dia que seja, tá ótimo, sabe? É assim, baseado na sua vida, né? No seu dia a dia, no seu contexto, né? O que você conseguir estudar, cara, pode ter certeza que vai fazer toda a diferença quando o tempo passar, sabe? Então, acho que por a gente ter muita informação, tem um lado ruim, igual a gente falou no início da conversa, mas também é um lado bom porque, a informação tá aí. E muita informação gratuita.
né? Então é só ter essa questão de tipo, mano, mete a cara, estuda, pede ajuda, entra em comunidade, enfim, que aí as coisas vão se alinhando, né? O pontapé inicial é mais difícil, mas com a experiência você já vai ficando mais tranquilo, você já vai pegando o jeito da coisa, né? Até a forma como você estuda, né? Que é o mais importante. Você entender como funciona bem para você. Não adianta você ficar tentando descobrir metodologias milagrosas, igual muita gente fala por aí, polêmicas, mas como funciona para você, né? O que funciona para você? Testa uma coisa aqui, testa uma coisa ali, sabe? Vai brincando. Uma hora você vai encontrar, pô, eu funciono assim. A gente tem a premissa de que na programação, quanto mais você codificar, pôr na prática, melhor. Isso é evidente, porque é a prática, né, que leva à perfeição. Mas na hora de estudar tem várias formas, né? Então vai vendo o que funciona para você, né? E aí o tempo vai dar certo. Você falou em metodologia, tem uma frase que eu tenho escutado bastante, aquela coisa. Não, porque o meu método funciona. A receita do bolo para se seguir. Acho que a gente não precisa entrar em polêmicas, né? Exatamente. Mas é o que a gente vê muito por aí. E em relação a esse excesso de informação que a gente tem aí no mercado de tecnologia, como que você faz para se manter estudando, se manter atualizado, né? O que a gente chama de... Eu acho que todo programador, ele tem que ter aquele aprendizado contínuo, que a gente chama de lifelong learning, né? Como que você traz esse aprendizado para a sua vida, fazendo tudo que você faz hoje, trabalhando, criando conteúdo, etc. Eu acho que criar conteúdo é uma das formas. Eu sei que tem muita gente que não concorda, mas para todo mundo que vem me falar, pô, como é que eu consigo melhorar o meu uso do LinkedIn para enfim, principalmente conseguir um primeiro emprego. Muita gente que vem falar comigo é um primeiro emprego ou uma transição de carreira. Eu falo, cara, posta no LinkedIn, porque para você postar, você vai ter que estudar, você vai ter que... Assim, eu falo pra pessoa, ó, cria uma coisa que você vai sentir orgulho do que você tá postando, né? Porque quando eu dou a mentoria, eu falo com o pessoal, eu falo, ó, cria uma coisa que vai agregar no seu estudo, não postar só por postar, porque aí também você vai estar fazendo um papel de influência que às vezes você nem quer fazer, né? Às vezes você não quer ter essa obrigação de postar e tudo mais. Então eu falo, ó, usa o LinkedIn em formato de criar postagens, que isso ajuda a sua rede a ser mais vista, e aí se você tá querendo um primeiro emprego através do LinkedIn, que ajuda bastante, então, pô, dá uma estudada em algum tópico, dá uma aprofundada nele, leva o seu ponto de vista em formato de post, enfim, da forma que você achar melhor pro LinkedIn, porque isso já, criando esse conteúdo, já vai te ajudar a estudar alguma coisa. Assim, criar conteúdo é uma das formas de se manter atualizado, porque você vai atrás daquela informação para entregar melhor pro seu público. Seja uma informação, tipo, inovadora, nova, assim, que acabou de sair, ou uma coisa antiga, que você falou, pô, tava usando, se você abre sinceramente, várias vezes eu abri o MDN lá, o MDN da Mozilla, e fui ver lá, tipo, a parte de Web API, coisa, mano, tem coisa que eu nem fazia ideia que existia, tipo, coisas, sei lá, ano passado, mês passado, eu olhei lá e nem sabia que existia, porque são coisas que você nunca viu. Então, assim, sempre que você for atrás de estudar alguma coisinha para criar um conteúdo, você vai achar coisa nova, você vai aprender alguma coisa. Então, criar conteúdo é uma das formas que eu uso para me manter, mas eu acho que o principal hoje em dia, eu divido muito entre curso e documentação, /tutoriais. Eu gosto muito de começar pelo gratuito, porque eu já gastei tanto dinheiro no início de carreira. Inclusive, essa é uma das coisas que eu falo pro pessoal, eu falo, cara, não gasta dinheiro com curso. Se você tá no início, se você tá muito perdido, não gasta dinheiro com curso. Primeiro, consome o máximo que der de gratuito, porque isso já vai te dar uma base legal. Porque, pô, não sei o que eu quero. Não sei se eu quero back, não sei se eu quero front. Cara, por que você vai comprar um curso, então, se você não faz ideia do que você quer? Cara, YouTube tá cheio de coisa. Português, inglês, qualquer idioma que você queira tem. Então, você já vai ter o norte. Tipo, eu já tive alguma experiência. E aí você começa a entender, tipo, você vai encontrar uma didática que você gostou, uma didática que você não gostou, e aí você vai começar a entender, tipo, pô, o que eu gosto, o que eu não gosto, como eu gosto da abordagem da pessoa, como eu não gosto. Então aí você vai começar a refinar o seu senso crítico, que eu acho que é muito importante, né, o programador autodidata, né, ter um senso crítico é muito importante, então você vai começar a ver o que funciona para você e o que não funciona. Então, tipo, quando você vê esse monte de curso que a galera vende aí, você já vai bater e falar, putz, não gostei desse estilo, esse aqui legal. O pessoal fala muito, recomenda muito. Então, assim, hoje em dia, por mais que eu consuma cursos, cara, precisa, sim, ter um diferencial, sabe? Eu parei com aqueles cursos de R$20 que tem 500 na biblioteca e você não você assistiu metade. Porque, né, pô, tá baratinho, vou comprar aqui, e aí você acaba, putz, nem era isso que eu queria fazer, e acaba deixando lá. E às vezes, não sabendo da realidade da pessoa, eu não posso ficar falando pra ela, pô, sai comprando esse curso.
sabe? Porque, pô, eu não sei a realidade dela, né? Pelo menos ali no primeiro contexto, né? Na primeira conversa. Então eu vou tentar guiar, né, da melhor forma com conteúdo gratuito. Assim, YouTube, documentação principalmente, se a pessoa já tem, pô, quero um React, quero um framework, quero uma biblioteca. Pô, documentação, começa na documentação, já vai te dar um guia do que é aquilo, por que ela existe, para que ela serve, né? Já vai te dar um guia, já vai te dar alguns exemplos. Tem muita documentação hoje em dia que já... Hoje em dia as documentações estão bem boas, até o React acho que passou por uma reformulação inteira da documentação deles lá, para ficar mais amigável, para ficar mais fácil de você usar a própria documentação como uma base de estudos, né? Então, hoje em dia eu começo por coisa gratuita, blog, post. Pô, o que você acha de post de blog, de artigo, assim, para você ver casos específicos ou ensinamentos genéricos, né, mais gerais, na verdade. Pô, tem de monte. E aí, depois que eu já tenho uma ideia do que eu tô querendo, aí eu começo a ver, pô, existe algum curso que vai me dar um roadmap? Porque, querendo ou não, o curso tem essa vantagem, ele vai te dar um caminho. E aí, nesse caminho, você vai ver diversas, às vezes, diversas formas que a pessoa utilizou ali dentro daquele curso para te mostrar diversas tecnologias, diversas formas de pensar. Então, tem as suas peculiaridades, principalmente se você consegue achar cursos mais avançados e tal. Mas, para início, assim, eu lembro que eu era conteúdo gratuito, até não aguentar mais. E aí eu começava, pô, gostei, esse aqui o pessoal tá falando muito bem. Pô, toda hora o pessoal fala. E aí eu começo a ver onde vale a pena eu colocar o meu dinheiro, né? Porque, pô, se eu for ficar dando dinheiro pra todo mundo, vai acabar pra mim. Então eu vejo certinho pra onde eu vou, né? Porque aí, eu tendo uma experiência com alguma coisa que eu considero legal, se alguém vier, pô, me passa um curso, você tem condição? Tem. Cara, isso aqui é o que eu tenho de experiência, sabe? Então, recomendo isso. Eu posso te garantir que vai... Quer dizer, garantir é uma palavra forte, mas funcionou muito bem pra mim, né? Então, e pra esse tanto outro de gente que recomenda, sabe? Então, você traz uma bagagem pra pessoa. Então, o meu foco hoje em dia tá isso, né? Se eu quero estudar algo a fundo, né, dependendo do nível, eu vou para curso, mas começando ali por alguma coisa gratuita. E agora, se eu só quero saber o que tá rolando, cara, Google mesmo, vamos ver alguma coisa de tecnologia, joga umas palavras-chave ali. Rede social, tem muita gente, se você segue influencers em rede social, um monte de gente sai compartilhando coisa nova. No LinkedIn a gente tem um monte de gente, não vou citar nome porque eu também não quero esquecer alguém importante, eu lembro que uma vez eu fiz um post no LinkedIn citando os canais do YouTube, esqueci uma galera, fiquei chateado, falei, melhor não citar nomes, que senão eu vou esquecer, e aí vão me cobrar. Mas, pô, tem muito canal que traz notícia, traz informação, e principalmente se você sabe uma segunda língua, principalmente o inglês, aí é seu leque abre infinito, né? Se você consegue sair da bolha do português e vai pro inglês, né? Nem que seja tipo na base do tradutor mesmo, né? Caso você ainda esteja em processo de aprendizado do idioma, pô, nossa, aí é infinito, aí você não tem desculpa para não estar estudando, né? Que aí é informação o tempo todo. Eu acho que nesse ponto, assim, você falou bastante, assim, da comunidade em si, né? Criando conteúdo, você está próximo da comunidade, os criadores de conteúdos, influenciadores que você segue, o pessoal que você segue no LinkedIn, é a comunidade. Então, uma forma de você trazer sempre estar atualizado em relação às informações, né? Eu acho que também criar conteúdo me ajudou bastante a me manter atualizada, porque você precisa estar atualizado para isso e faz parte da comunidade estar te informando, participar dos eventos e tal. Acho que isso ajuda bastante. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais técnica, porque a gente sabe que tem, falando em comunidade também, tem sempre aquelas guerrinhas, sei lá, aquela coisa tipo, minha linguagem é melhor que a outra, ou meu framework é melhor do que o outro, né? O que você acha que é importante na hora de escolher um framework para aprender, principalmente, né? Como um iniciante pode fazer essa análise? Eu não vou falar que Vue é melhor que o React, já levantei muito essa bandeira, mas já parei um pouquinho já, ainda mais porque eu parei de trabalhar com Vue, aí fiquei meio desatualizado, né, só assim, profissionalmente, né, mas eu acho que depende, assim, primeiro aquela questão de qual linguagem começar, JavaScript, Python, etc, aí entra naquela coisa, pô, depende, né, o que você quer, acho que muita gente vai ouvir falar o tal do depende na programação, e acho que talvez em outras áreas, né, porque depende muito daquilo que você tá buscando, como eu falei, se você tá perdido em tudo, pô, não faço ideia, nada, cara, vai pra qualquer uma, porque você não vai perder nada, sabe? Esse é o primeiro contato, sabe? Então, não tem por que você ficar tentando acertar logo de cara, sabe? Se você não faz ideia se você quer front, se você quer back, às vezes você nem sabe o que é front, o que é back, você não sabe o que é web, você não sabe o que é, sei lá, um DevOps da vida, sabe? Enfim, se você tá bem cru ainda,
Cara, joga qualquer uma aí que você viu na internet que o pessoal tá falando e mete a cara. E aí você vai entender pra que ela serve. Então, tipo, não faço ideia de nada. Pô, o que é esse JavaScript que todo mundo tá falando? Aí você vai entender pra web, pra servidores, né, enfim. E aí você vai começar a entender o que é. Você fala, pô, legal, gosto dessa coisa de criar site. Então, JavaScript faz sentido pra mim. Pô, mano, odiei, não quero ficar criando site, não. Deus me livre, quero fazer aplicativo pra celular, tá em alta, né? Todo mundo usa celular hoje em dia. Pô, então JavaScript, vi algumas opções, mas vi várias discussões que talvez não seja a melhor, né? Pô, então vou partir pro que eu uso para criar um aplicativo, né? Então aí, pô, e aí você tem que ver, pô, vou pro Android, vou pro iOS, pô, mas pro iOS eu preciso ter um iPhone, tem que ter é mais complicado, né? Então, pô, mas e pro Android, como é que funciona, né? O que eu preciso? Tem tal, tem outro. Então, assim, pra quem é muito cru, eu acho que mete a cara em qualquer coisa que você vê e vê se é isso pra você. Não tem muito segredo, porque, igual eu falei, quando eu entrei no técnico de informática, eu mexi com C#. Saí de lá, eu nunca mais vi C# na minha vida. Aí eu entrei na faculdade e era C. Eu acho que foi só em C só que eu mexi tinha um pouco de Java lá também. Não entendia nada até começar a pegar o jeito, né? Porque, pô, no técnico era uma coisa totalmente diferente, sabe? E era muito cru ainda, não tinha treinado ainda, não tinha aquela gana ainda de querer, né, ir para a área da tecnologia ainda, né? Então, pô, eu não pegava meu tempo livre para estudar, sabe? Então, pô, entrei na faculdade, fiquei perdidão com C, com Java, e aí fui correndo atrás, né? Fui estudando por fora, e aí falei, pô, mano, não tô gostando desse Java aqui não tô gostando desse C aqui não, muito complicado. E aí no trabalho me apresentaram o JavaScript, falei, pô, mano, isso aqui é muito mais fácil, sabe? E aí falei, pô, gostei, tô vendo meu site aqui, tá bonitinho, tem aquele meme, né, que o front-end mostra lá, tudo bonitinho, a back-end vai mostrar e tudo mundo fica sério, né? É só um monte de linha passando na tela, né? Entre aspas, claro. Então, assim, eu acho que se você é muito cru, simplesmente mete a cara no que você ouviu falar, no que alguém te recomendou. Se alguém te recomendou, melhor ainda, porque qualquer coisa você reclama com a pessoa, pede ajuda, né? Fala assim, você me recomendou, então me ajuda aí, né? Então, eu acho que dá pra nessa, né? Agora, se você já tem uma certa noção, aí as linguagens é mais fácil, porque aí é meio que já tem um foco para aquilo, né? Tipo, JavaScript para web, tem para servidor e tal, aí tem Java, Kotlin, enfim, o Swift, acho que é de iOS, enfim. Então você é um pouco mais direcionado, você não fica tão perdido assim, você consegue achar, tipo, onde cada coisa é melhor, né? Backend sofre um pouquinho mais, porque aí já tem. Backend já é a questão de linguagem é muito mais vasta, né? Mais amplo. Mas pra galera do front, né? Que é principalmente essa que eu converso mais, é mais tranquila, né? Já vai pro JavaScript, já mais garantido ali pra iniciar, né? E aí entra o problema dos frameworks, né? Que aí, qual framework? Tá lançando cada dia um novo, exatamente. O React não para de dominar tudo, e aí o que você faz, né? E aí eu penso, tipo, eu já recomendei bastante Vue, por ter uma curva de aprendizado muito simples. Porque assim, o Svelte, por exemplo, que o pessoal comenta muito, é novo. Então assim, não tem tanta demanda de mercado. Então por que eu vou recomendar alguma coisa para a pessoa que está começando agora, que tem essa questão da ansiedade que eu falei, essa sede de entrar logo no mercado de trabalho por N fatores, né, qualquer que seja o fator, né, principalmente ganhar dinheiro, né? Estamos numa sociedade que a gente precisa de dinheiro. Então, assim, como eu vou recomendar para ela gastar o tempo, que às vezes é limitado, né? Às vezes a pessoa faz muitas outras coisas, tem um tempo curto ali para estudar. Como que eu vou falar para ela? Pô, vai para um Svelte que... E ela fala, mas como é o mercado? Fala, não é assim, sei lá, é o mais rápido, mas, pô, mas não tem tanto mercado, sabe? Tipo, aí você quebra um pouco a expectativa da pessoa, sabe? Assim, hoje em dia, eu vou muito pela tríade que o mercado é forte. Angular, React ou Vue, né? Porque é onde a pessoa vai ter um suporte grande de comunidade, porque são as maiores, né? E você vai achar vagas com uma certa facilidade. Porque, querendo ou não, a pessoa, dificilmente acho que a pessoa faz puramente por hobby. Eu não sei se ela tá muito iniciante, assim, mas sempre vai cair pro lado, provavelmente, da questão de trabalho, né? De arranjar um primeiro emprego, de mudar de carreira, mudar de vida. Então, querendo ou não, eu penso de forma que, pô, eu preciso olhar pro mercado, não dá pra eu ficar indicando só, porque, por exemplo, antes eu falava, pô, vai pro Vue, mas eu comecei a pensar, pô, eu fico mandando pessoas falar que o Vue é melhor que o React, não sei o que, fico fazendo essas brincadeiras, apesar de achar, né, só que aí o cara vai lá no Vue, e aí, tipo, ele vê 10 vagas de React e vê uma de Vue, e aí você pega uma pessoa que é júnior, que já é mais concorrido, pô,
dá um certo desânimo para a pessoa, sabe? Então, acho que essa responsabilidade que eu preciso ter também, né, que foi um processo de amadurecimento, tanto de carreira quanto de essa questão de dar a mentoria, de ajudar as pessoas que vêm pedir ajuda, eu acho que essa maturidade de olhar, cara, eu não posso ficar levantando bandeira, sabe? Eu preciso entender o que é o correto para aquele contexto que eu estou conversando com a pessoa. Então, hoje em dia eu vejo muito pro mercado, então acaba indo para essa questão, pô, React, Angular ou Vue. E aí disso eu acabo vendo qual é o momento da pessoa, como ela tá, para saber, pô, vale a pena eu indicar um Angular que já é um pouco mais legado, já tá mais com o mercado mais baixo, talvez, que um React, que um Vue, né? Vai acabar indo para muita coisa legada. Será que o pessoal ainda tem essa gana de entrar em coisas legadas? Então, é mais complicado. Hoje em dia eu fico muito entre React e Vue, dependendo muito de como eu tô vendo ali. Da conversa com a pessoa é bem único, né? Porque o framework enquanto a linguagem ela é meio que específica, porque o framework você vê muito pelo mercado, né? Sim. Então você acaba não ficando, você acaba, né, tendo muita opção, mas querendo ou não, se você olhar para o mercado, ele acaba sendo mais exato, né? Hoje em dia, por exemplo, se a pessoa fala, eu quero entrar no mercado, eu quero ter oportunidade de fazer processo seletivo. Cara, não tem como eu falar que eu não vou indicar React, apesar de gostar de outras, né? Porque é o que tá mais forte, é o que tem mais vaga. Por mais que tenha mais gente também que sabe, mas também tem mais vaga, né? Então, assim, ou você fica muito bom em algo único para você ser aquele ovo de ouro, mas isso também não é simples, não é um processo, como esse aqui já vou ficar especial, sabe? É muito raro você ver isso em programação. Então, eu vou no que eu vejo que funciona melhor, né? Falar, fica bom numa coisa que o mercado tá querendo, né? Então, assim, tem muita gente querendo. Cara, mas você vai ter que ser bom, sabe? Não adianta você ir para uma coisa, tipo, que só existe, sei lá, só você sabe codar aquilo. Mas se você não souber codar aquilo direito, você acha que a empresa vai arriscar ou ela vai esperar um pouco aparecer alguém melhor, sabe? Então, assim, independente daquilo que você escolhe, você tem que ser bom. Então, por que não ser bom naquilo que o mercado tá mais aquecido, né? Se em algum momento outras ficarem aquecidas também, você chega num patamar de estudos onde você consegue estudar outras coisas em paralelo. Por exemplo, eu mexia muito com Vue na IBM. Então, assim, quando eu precisei estudar um pouquinho de React, cara, eu não precisava, tipo, continuar estudando Vue, porque eu já tinha meu dia a dia ali com Vue, eu já tava, e ainda não tinha lançado o Vue 3 na época, né? Então, eu já sabia meio que o beabá do Vue, sabe? Que eu precisava pro meu dia a dia. Então, eu consegui usar meu tempo para estudar outra coisa. Então, assim, no início, você foca em fica bom naquilo, independente da que você escolha, e aí no momento que você tá bom naquilo, o seu trabalho de manutenção de estudos, ele é mais tranquilo. Sim. E aí começa a sobrar esses tempos, pequenos que seja, para você estudar outras coisas. E aí você fala, pô, fiquei muito bom em React. Cara, vou começar a olhar o Vue, vou começar a olhar o Angular, vou começar a olhar um outro, né, para começar a trazer esse diferencial. Né? E não precisa ficar preso em frameworks. Vou começar a olhar um back-end, vou começar a olhar um DevOps, vou começar a olhar outra coisa. Então, assim, é muito do momento de carreira, do momento de carreira que você tá, sabe? Então, é difícil, né, num bate-papo como esse, que não é tão longo assim, a gente destrinchar todas as vertentes. Isso aqui dá para ficar falando horas. Então, assim, é muito identificar os momentos de carreira que você tá, porque aí nesses momentos você sabe, agora eu foco nisso, agora eu tenho mais liberdade para espalhar melhor meu conhecimento. Então, assim, é muito de momento a momento. E aí entra o ponto que a gente conversou. Qual que é a vantagem de você procurar uma mentoria ou se inserir numa comunidade que você consegue conversar com pessoas que já têm experiência, né? Às vezes, é esse detalhe, essa dica, esse aviso que a pessoa dá, já te dá aquela tranquilizada, fala, pô, beleza, não preciso ficar afobado, vou focar nisso, quando eu tiver bom nisso, eu vou para aquilo, pô, já tô bom, vou para outra coisa, sabe? Então, acho que isso aí vai uma coisa puxando a outra, né? Sim, e eu acredito muito no que você falou em relação a ter um pensamento um pouco mais estratégico de mercado, sabe? Sempre quando eu tento falar a respeito de linguagens, eu não gosto de fazer indicações essa ou essa, eu gosto de mostrar, tipo, ferramentas para as pessoas procurarem para saber como que o mercado tá. Quais são as linguagens que têm mais vagas, quais são os frameworks que têm mais vagas, né? Em relação às carreiras que elas estão procurando, porque isso muda muito, então não dá para você ficar indicando uma coisa ou outra, e também é muito pessoal, assim, às vezes a pessoa quer trilhar uma carreira diferente da sua e você não pode simplesmente falar que aquele é o melhor caminho, porque tem vários caminhos, várias possibilidades nesse mercado. Então, eu acredito muito nessa visão estratégica e da pessoa entender o seu momento, né? Agora, pensando em perspectiva de futuro, né? A gente está vivendo muitos avanços tecnológicos ali, inteligência artificial. Eu quero saber se você acredita que a inteligência vai afetar o trabalho, nosso trabalho como programador?
Afetar já tá afetando, né? Querendo ou não, quem não trocou um Stack Overflow por um ChatGPT, né, que já tem tudo ali resumido para você, mas eu acho que assim, afetar vai, eu acho que não tem mais volta, eu acho que vai ser muito, muito difícil sei lá, a sociedade como um todo falar não vamos mais usar inteligência artificial, até porque muitas disso vem de iniciativa privada, então é uma empresa, uma pessoa, enfim, uma entidade ali que decidiu que quer trazer inteligência artificial pra gente, então assim, não tem como, assim, é claro, eu não sou muito dessa parte burocrática, mas é difícil você parar uma coisa desse porte depois que ela já começou, né? Então assim, querendo ou não, ela já tá inserida no nosso dia a dia, não tão simples assim, né? Não tá tão, assim, evidente assim, tal, vamos todo mundo sair usando, mas principalmente para a área de programação, ela já meio que chegou, eu imagino que para ficar. Já você vê que já empresas já consolidadas já estão trazendo, né, soluções baseadas em inteligência artificial, já estão trazendo coisas para te auxiliar no dia a dia, né? Extensões, né? O ChatGPT acho que é o que mais aí que se comenta, né? Que, Sim. pô, virou documentação, virou resolução de bug, de problema. Pô, esses tempo atrás aí eu tava, não queria abrir a documentação da biblioteca, eu joguei pro ChatGPT e falei, como é que faz isso? Ele me trouxe exemplo de código que eu precisava, sabe? Tipo, não tive que perder tempo indo atrás da documentação. Então, acho que assim, voltar, tipo, a ponto de a gente não ter mais, eu acho muito provável, acho que não vai acontecer. Eu sei que tá rolando muita coisa das empresas não quererem que os funcionários usem. Eu imagino que o ChatGPT deve se alimentar dessas informações que a gente faz de input. Então, exatamente, né, que é o seu código fonte sendo vazado por uma inteligência artificial, né? Então, eu imagino que para a área da programação vai ainda existir essa certa resistência, né? Porque querendo ou não, pô, se sair vazando o código de todo mundo, aí vai virar tudo open source, aí, sei lá, vai virar um caos, né? Mas eu não acredito muito na premissa de, pelo menos hoje em dia, com o que a gente tem hoje, de, tipo, a IA vai substituir a gente, sabe? Tipo, acho que ainda tá um pouco longe disso. Só ver vários memes que existem de ChatGPT por aí. Mas, assim, é aquela coisa, tipo, se você for ficar criando essa ansiedade, criando essa preocupação que, pô, vou entrar numa área que a inteligência artificial vai arruinar, cara, você quer fazer outra coisa? Você se vê fazendo outra coisa? Beleza, então vai, sabe? Tipo, não dá pra gente ficar, pô, pegando a mão, sendo bonzinho o tempo todo, sabe? A gente tem que ser realista, ó, a inteligência artificial tá aí. Então, assim, você precisa correr atrás. Às vezes você pode ir pra uma área de programação que envolve as inteligências artificiais, pô, tem profissão para criar inteligência artificial, essas coisas, tem essas áreas, né? São complexas? Provavelmente. Sim. Mas é uma área. Você tá estudando, imagina, você tá ali com seus 18 anos vendo isso, né? Pô, você vai pegar aí, quando você tiver 30, você passou 12 anos estudando. Então, assim, se você começar agora a estudar uma coisa, às vezes você é o cara que vai desenvolver a inteligência artificial que vai fazer alguma coisa no futuro. Então, assim, tem essa possibilidade. E aí, pensando no pessoal, tipo, um front, um back, cara, se vai aparecer alguma coisa que vai substituir, cara, não faço ideia, pode ser que sim, pode ser que não tem como a gente prever, né, a gente sabe que vai evoluir, né, querendo ou não, só ver a diferença do ChatGPT dos primeiros, pro 3, pro 4, tá sempre evoluindo, né, então, mas assim, se não apareceu esse monte de ferramenta que cria site pronto, e tá aí os desenvolvedores criando site ainda, por quê? Porque as empresas não querem ter uma coisa igual a todo mundo, sabe? A gente mesmo como dev, a gente fala, pô, vale a pena usar uma biblioteca de componentes prontas? Pô, dificilmente você usa isso dentro de uma empresa, né, que tem um produto próprio. Por quê? Porque a empresa quer ter a identidade dela, né? Que aí entra outras áreas, como as áreas de marketing, de que criam essa identidade visual da empresa. Então, assim, eu acho que ainda tem muito chão para desenvolvedora, sabe, front-end, back-end, que pode ser os que, entre outros, que se sentem mais afetados, né? Mas eu acho que, assim, a gente tá longe de chegar num ponto onde, pô, eu vou falar pra uma inteligência artificial lá fazer um site, ela vai me dar um sistema inteiro, sabe? Porque, pô, na hora que o usuário fala, não quero isso, eu quero daquele outro jeito, vixi, como aí que ela vai começar. Tipo, pô, no dia que a inteligência artificial chegar nesse jeito, cara, se ela chegar num ponto onde ela consegue fazer sistemas, né, a níveis de empresas mesmo, nem precisa ser empresa grande, tá? Pode ser uma startup da vida. Mano, coitado das outras áreas, né? Porque, pô, criar um sistema é complexo. Depois que você se insere, né, nesse mundo, você vê o quão complexo, né? Às vezes você fica de cara com o tanto de código complexo que você já escreveu e você nem esperava, né? Às vezes você começa a ler, é um formulário simples. Rapaz, depois que você vê o que aquele formulário simples virou,
sabe? Então, assim, eu acho muito difícil, por enquanto, desse jeito que a gente ficar se preocupando com isso, sabe? Cara, vai, vive, sabe? Vive, estuda, foca. Você quer isso pra sua carreira? Você gosta dessa área? Cara, mete bala, fica bom, sabe? Pra quando, se um dia isso acontecer, cara, você tá preparado, né? Então, eu acho que essa tranquilidade, cara, fica tranquilo, tá? Sabe? Não, por enquanto, agora, respira, sabe? Porque acho que a gente ainda tá longe de chegar drasticamente nesse ponto, né? Mas é bom, por isso que é bom ficar antenado do que tá acontecendo também. Porque, pô, vou usar o chat GPT ou não? Pô, por que você não vai? Pô, é muito mais fácil do que ficar caçando a pergunta no Google, tá muito mais fácil, sabe? Então, eu acho que tem as suas vantagens, essa evolução da inteligência artificial, né? Mas, claro, aí pode entrar nas partes éticas e tudo mais, só que aí é outro tipo de assunto que eu também nem domino, então nem vou me arriscar a ficar tipo, dando regra aqui, ou, enfim, né, não tenho uma opinião consolidada sobre isso, porque eu tô vivendo, cara. Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que tem vaga por aí, né? Sei que na época que a gente tá agora, 2023, né, tá tranquilo, sabe? Tipo, a gente consegue estudar, evoluir. Alguém que tá começando agora consegue achar vaga no mercado, né? Então, eu acho que, por enquanto, tô tranquilo. Por isso que eu não fico, tipo, me preocupando. Vou usar o que tem pra usar, se for me ajudar no meu trabalho. E aí, mais pra frente, a gente vê o que aconteceu. Eu gosto de falar que o dia que a inteligência artificial entender assim, não, eu quero um aplicativo tipo Uber, e ela fazer o aplicativo inteiro, aí a gente tá realmente lascado, porque até chegar nesse ponto, até ela entender eu acho que o cliente no momento quer. que acontecer algo assim, eu acho que aí sim que vai começar a vir pesado as coisas burocráticas, porque aí, pô, aí vai começar a copiar coisa daqui e ali, aí vai ficar difícil saber o que vale a pena e o que não vai, porque todo mundo vai ter coisa igual. É igual venda de curso, hoje em dia todo mundo vende curso, né? E aí como é que você sabe qual que é bom, qual que não é, né? Então, eu acho que assim, a gente ainda tem chão, um bom chão aí, tem chão. Tem uma parte aqui que a gente fala da conversa que é desmistificando a programação. Então, a ideia é o nosso convidado ensinar algum termo, algum conceito de programação do seu jeito, porque o aprendizado é assim, cada um aprende de uma forma e talvez você pode passar o conhecimento de uma forma diferente. Aí eu queria saber o que você trouxe hoje para ensinar pra gente. Vou falar um pouquinho sobre, assim, é um termo até que relativamente simples de entender, que é sobre virtualização de listas. Eu já vi também falar sobre windowing, é tipo window, só que com ing no final, mas acho que virtualização de listas acho que é até mais fácil de achar, né, se você quiser. Mas basicamente a questão da virtualização de listas, vi muito isso, passei isso muito em questões de front-end, né, que é você renderizar só aquilo que o usuário está vendo. É você colocar na tela para o usuário só o que ele for ver. Você fala, mas eu não coloco para o usuário só o que ele está vendo? Na verdade, não. Por debaixo dos panos, dependendo de como você fez seu código, pensa sempre numa lista, né? Numa tabela, né? No menu de opções, né? Tudo que você está vendo ali, quando você, por exemplo, faz um scroll da página, você vai deslizando a página, os elementos daquela lista ou daquele elemento seu, tudo que você está vendo já está renderizado, já está inserido na sua página, né, do seu site. Então, isso é um caso que aconteceu. Eu pensei em trazer isso porque foi uma coisa que aconteceu comigo lá na IBM. A gente tinha um menu de opções, né, um drop-down, que a gente precisava renderizar uma lista vinda do back-end. Então, o back-end trazia os dados pra gente, a gente renderizava essa lista. Inocentemente, eu, na época lá, início de carreira, falei, beleza, peguei os dados, renderizei na lista. Tranquilo, abri a página lá, esperando o drop-down ser clicado para mostrar as informações, né? Cliquei no negócio, mas travou tudo. Nossa, eu acho que, sem brincadeira, acho que tinha uns 10 mil para mais itens sendo renderizados ali. E aí, o que acontece quando você renderiza muita coisa no seu navegador, no seu site? O seu computador precisa ter memória suficiente para aguentar aquilo, né? E aí você já pega um Google Chrome da vida que já é pesado, que só, né? Pronto, travou a apresentação pro cliente, não sei o quê. Falei, meu Deus, e aí falei, e agora? O que aconteceu? Que eu não fazia ideia do que tinha acontecido, né? Porque eu só peguei os dados do back-end e mostrei, não é assim que todo mundo faz? Todo site, basicamente, você pega os dados de um lugar e exibe, né? E aí que eu fui entender que eu tinha renderizado tanta coisa no meu navegador, né, pela forma que eu tinha feito na época, que o navegador não aguentou, ele simplesmente travou, né, não teve capacidade de renderizar aquele tanto de informação. E aí foi onde eu descobri sobre essa questão das listas de virtualização de listas, que é basicamente a parte que você está vendo, ela está sendo renderizada. A parte que você não está vendo, ela nem tá existindo na sua página. E aí
essa estratégia, e aí hoje em dia já tem bastante biblioteca pronta para você usar, você não precisa criar isso do zero, né? Mas se quiser também, provavelmente tem lugares que te ensinam as estratégias, né, os algoritmos por trás de como você faz esses cálculos, né? Mas basicamente você vai fazer o quê? Você vai ter que entender qual que é a porção visível para o usuário. Tem que erguer mais aqui, senão não aparece outra mão. Então imagina que você tem uma lista tipo desse tamanho todo aqui da câmera. Se o usuário está vendo só isso, tudo que está depois você não renderiza. Então você tem contas, provavelmente um pouquinho de matemática ali para você entender que parte está visível para o usuário ou não. E tendo essa informação, você sabe o que mostrar para ele ou não. E aí isso aí salvou a minha página, né? Porque aí eu tinha lá um menu lá pequenininho da página lá para mostrar umas 4, 5 opções. E aí tudo o resto, que era tipo dessas 10 mil e poucas opções, nem existia na minha página. Se você abrisse ali um inspecionar elementos, se você abrisse ali o código-fonte da página que você consegue analisar, você nem ia ver que aquilo existe, né? Eles só iam passar a existir no momento que você fosse deslizando, né? Fazendo o scroll ali das informações. Então, basicamente, essa questão de virtualizações de listas é isso. É você renderizar só a porção que vai ser visível para o usuário. Todo o resto você some. É um pouco diferente do Infinite Scroll, que é basicamente você ficar deslizando e ela ficar fazendo mais loading de dados, porque isso, se depender da estratégia que você usar, ela vai continuar concatenando. Então, uma informação vai continuar sendo colocada embaixo da outra, e aí pode chegar no momento que você tem lá as 10 mil informações e trave a sua página, né? Então, tem algumas estratégias para você renderizar muitas informações. E a virtualização, se você precisa de uma lista, uma tabela, tabelas são muito importantes também, né? Quem nunca criou uma tabela, né? Para exibir informações. Então, se você vai trabalhar com um dado massivo, cara, você ter essa preocupação de não travar o seu navegador com um monte de informação na tela, com certeza a virtualização de listas vai te ajudar bastante nesse ponto. Muito legal, é um conceito muito importante. Desenvolvimento mobile, isso é bem importante mesmo. Agora vamos para... É muito usado em mobile? Não com esse termo, mas a gente precisa otimizar essa questão do que vai renderizar na tela dos componentes, porque justamente a memória de um dispositivo móvel, ela acaba sendo um pouquinho menor. Então, uma preocupação constante de quem trabalha com desenvolvimento mobile é justamente gerenciamento de memória. Então, a gente está sempre olhando para o que está sendo renderizado, não é? Então, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Então, eu já deu aquele clique de lembrar do dia a dia como que a gente trabalha. Mas agora eu quero saber de você, qual que é a sua dica de expert, né? O que você tem de ferramenta, de dica para dar aqui para quem está começando? A gente falou muito sobre se manter atualizado, né? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem hoje em dia é a informação, é essa gama de informações, né, muito, muito extensa, e você fica, como é que eu vou me manter atualizado? Eu dei a ideia, a dica lá das redes sociais e tal, mas às vezes você não é a pessoa da rede social, porque acaba querendo ou não vindo informações de outras coisas que você não tá afim, e aí você acaba ficando, não vou ficar usando rede social porque eu não tô afim. E aí, criaram, acho que já tem um bom tempo já, é um site, já tem de tudo, eu fui ver hoje pra ver como é que tava o status dele, né, que é o daily.dev, né, o pessoal acho que vai pôr aí na tela para vocês verem a carinha do site aí. Hoje ele já tem uma extensão para o navegador, então você consegue, se eu não me engano, quando você usa a extensão do navegador, a sua página inicial já vira a página deles, né, da aplicação deles, que é basicamente um resumo de informações, de artigos que o pessoal posta. Então, assim, é um emaranhado de informação sobre tecnologia de diversas áreas. Você consegue fazer filtros, né? Tipo, eu quero me manter atualizado em web. Você consegue colocar alguns filtros, né? Você pode ter o seu perfil lá dentro para você ter um pouco de gamificação, né? Que é a ideia de você trazer uma coisinha aí para uma ideia de jogo aí para a pessoa usar a sua aplicação, né? Então tem essa questão, mas basicamente é uma aplicação, né? Um site. Ou como eu disse, tem aplicativo, tem o PWA, que é basicamente um site que você instala você pode instalar no seu dispositivo, né? Até dá para instalar no computador hoje em dia, dá para você usar. O mais engraçado foi o que eu vi, que tipo, você pode arrastar um botãozinho ali para a barra de favoritos, e aí você clica lá, ele já vai para a parte da aplicação, né? Que diferente, nunca tive visto alguém fazer uma chamada de ação tão interessante assim, né? Você arrasta ali o botãozinho pro favoritos, ele salva o site ali, né? Achei isso legal. E aí, basicamente, é um site, é o daily.dev, e aí tem a parte, aí você escolhe qual a forma que você quer acessar, né, dessas inúmeras que eles têm, e aí você vai ter ali uma enxurrada de informações ali, tipo, são posts, são blogs, geralmente direcionando para outros lugares, né, não é, eu não sei se eles têm dentro dele mesmo
a questão. Sempre eu vejo redirecionando para algum lugar. Então, geralmente é um blog que alguém escreve, algum artigo que a pessoa escreveu em algum site de artigos. Às vezes é informação mesmo de documentação, de releases, né? Enfim, então eu acho que sim. Essa é uma das que eu mais gosto hoje em dia, porque te mantém atualizado do que tá rolando, sabe? Então, às vezes o que eu já não achei de dica lá pra coisa que eu ia usar futuramente é brincadeira, sabe? Esse negócio das listas virtuais eu achei por lá. Legal. Eu lembro na época que eu fui caçar, fui entender como por que tava travando e tal, aí eu lembro de ter abrido o daily.dev e tá falando, como melhorar a performance do seu site. E aí um dos pontos, né, de performance era a questão de elementos renderizados. E aí tava lá a dica de listas de virtualização de listas. Então, o que eu trouxe aí é esse daily.dev justamente pro pessoal se manter atualizado, né, saber o que tá rolando, às vezes ter um insight de uma coisa nova, né, que aí pode despertar aquele interesse pra pessoa, né, de, gostei disso, né. Então, acho que esse é muito bacana para o pessoal conhecer. Ótima dica, muito legal mesmo. Eu não conhecia, vou até procurar para ver, porque achei bem interessante. Rafa, agora vamos para uma parte bem legal aqui para a gente conhecer um pouquinho mais você, que é o Eu Nunca na Programação. Eu vou falar algumas situações aqui que podem ser cômicas ou não, e você vai me dizer se aconteceu com você ou se não aconteceu com você. Bora lá. Sinceridade, hein? 100%. Tá tranquilo. Eu nunca disse na minha máquina funciona. Olha, eu vou ser sincero na questão de eu posso ter esquecido dessa informação, porque minha memória não é muito boa. Mas com certeza eu já falei, nossa, mais fácil. Ainda mais no início de carreira ou ali quando você tá estudando. Nossa, o que eu já não tava estudando em grupo assim, falar, pessoal, mas aí tá funcionando? Aí por que não tá funcionando? Aqui tá de boa. Aí você tá lá com as coisas funcionando. Acho que um exemplo, assim, penso meio rápido assim, aqui tá funcionando. Aí eu vou ver, eu tinha subido branch errada, sabe, pro ambiente de desenvolvimento. Então, eu subi isso na IBM, inclusive, ia ter uma apresentação, acho que de tarde, aí de manhã eu fui lá, subi um código lá pro ambiente lá, e a pessoa falou, quebrou, eu falei, como é que quebrou? Tô usando aqui, tô continuando meu desenvolvimento aqui, aí eu fui ver, eu tinha, nessa que eu tava fazendo coisa em paralelo, né, fui lá, troquei a branch errada, subi uma em cima da outra. Nossa. Aí foi uma bagunça. Então, assim, eu achando que aqui tava arrasando, que aqui tava funcionando e no ambiente quebrado. Literalmente na sua máquina funcionava. Literalmente funcionava. Mas com certeza, isso aí, quem não falou também é porque talvez esteja no início aí, vai codar mais um pouquinho. Vai passar. Eu nunca perdi horas tentando entender por que uma correção não funcionou e no fim das contas era só cache no navegador. Nossa, eu já dei F5 no ambiente de produção e achando que eu tava no localhost e ficava lá. Assim, do cache, claro, tem. Inclusive, isso aí é preocupante, porque às vezes é uma configuração do seu ambiente, né? Então, se depender de como. Hoje em dia, acho que deve estar mais difícil por conta de. Muita coisa já vem pronta, já vem pré-configurada pelas formas que a gente tem de iniciar projetos hoje, né? Mas, com certeza, na época lá que você tinha que colocar o negócio do zero, você configurar ali, por exemplo, o front-end do seu webpack, você fazia uma coisinha errada lá, o cache ficava infinito lá, e aí você ficava dando F5 por nada, aí você tinha que reiniciar. Às vezes eu reiniciava até o PC para ver se resolvia ou não, né, dependendo da zica, que às vezes você não faz ideia do que está acontecendo, mas o que mais acontece comigo é eu abrir o ambiente de desenvolvimento ou de prod, né, que é algo que já está feito deploy, e o ambiente que eu estou rodando local na minha máquina, no mesmo navegador, e aí eu fico dando F5 no ambiente lá, não muda nada, aí eu vou olhar o URL, é o ambiente que está deployado, né, o que eu estou desenvolvendo. E aí fica lá dando F5 igual maluco, que não vai. E aí você vai ver, eu estava só no site errado, né? Você já teve orgulho de uma gambiarra? Eu nunca tive orgulho de uma gambiarra. Ah, tranquilo. Nossa, isso aí, não de várias, porque ninguém gosta, né, de fazer gambiarra, né? Geralmente você faz a gambiarra, muitas vezes por velocidade, você precisa entregar algo que não funciona por nada, mas uma solução alternativa que eu gostei bastante, né, uma arquitetura bem legal que eu desenvolvi lá na época da IBM, que inclusive virou um conteúdo que eu produzi para uma plataforma, que a gente tinha um formulário, que a gente precisava renderizar diferentes formulários baseados em algumas opções. Então, opção A renderiza formulário X, opção B renderiza formulário Y. E eu falei, não tô a fim de ficar fazendo vários arquivos, né? Às vezes você entra numa espiral assim de não querer ficar repetindo código. Você entra naquela coisa porque muita gente fala que repetir código não é legal. Às vezes evita muito trabalho. Então, o que eu fiz? Não quero ficar criando vários formulários. Eu quero fazer formulários dinâmicos. Olha que legal.
Aí o que eu fiz? Eu criei uma solução onde, baseado em dados que eu recebia do back-end, né, para saber qual formulário eu precisava renderizar ou não, eu montava um JSON com todas as informações que eu queria, então, tipo, eu preciso do campo de input, eu preciso do campo de múltiplas seleções de valores, eu preciso, enfim, N campos. E eu também, além disso, eu passava um campo que era a estrutura do meu CSS Grid. Então, porque no CSS Grid, você fala onde você quer pôr uma das formas de você usar o CSS Grid é você montar o seu grid mesmo, é montar ali o seu desenho da tela que você quer que fique, onde cada elemento vai ficar exatamente. Eu falei, pô, perfeito. Eu recebo como que eu quero que os elementos fiquem disponíveis na tela, eu passo quais elementos eu quero, aí agora só preciso renderizar eles na tela. E aí eu montei um código, tipo, eu recebi essa informação, falei, preciso renderizar o input, coloco o input na tela. E onde ele vai ficar? O CSS Grid já fazia isso pra mim, né? E aí, a princípio, era uma belezinha, pô, uma solução, um formulário dinâmico. Aí o usuário começa o quê? Mas isso aqui não pode ser meio que específico, esse elemento aqui? Aí foi de mal a pior. Aí começou as gambiarras, né? Porque aí você tinha um campo que dependia de outro, então... E aí na época Nossa, o Vue me salvou bonito. Eu não faço ideia de como eu ia fazer em React aquilo lá, porque na época eu tava começando o React com hooks e tal, e eu tinha saído do React Class Components, né? Então eu nem tinha pegado essa transição do React ainda, porque eu tinha ido pro Vue. Então eu nem sei como que ia ficar com o React, mas, pô, o Vue me salvou demais. Ele tinha um negócio lá que, eu acho que ele ainda tem, que você podia pular o tick do processador, né? Não sei se é do processador, enfim, do processamento ali, ele pula pra próxima, tipo um set timeout, que ele espera lá o event loop, fazer mais um loop e tal, enfim. Uhum. Aí, o que eu fazia? Eu falava, beleza, eu renderizo esse componente, espera passar um loop, e aí renderizo outro. E aí ele tinha a informação do dado anterior. E aí, da seleção do usuário. E aí, só que aí começou a ficar muito específico, né? E aí a gambiarra começou a crescer. Mas consegui resolver. Então eu tenho orgulho dessa gambiarra porque fez o negócio funcionar. Porque senão eu ia ter que, jogar fora aquela solução e criar, vários formulários diferentes. Então eu tenho orgulho porque essas gambiarras aí me ajudou a não ter que refazer todo o sistema, né? Mas se é uma gambiarra assim que você faz, porque por causa de tempo e tal, aí você não gosta. Porque aí você fala, pô, eu sei que eu podia fazer melhor, né? Mas nesse caso não, nesse caso foi pra salvar mesmo, porque nossa, não ia ter tempo pra fazer tudo de novo, não. Bom, mas eu gostei da gambiarra, parabéns pela gambiarra. Maravilhoso. Virou até conteúdo, virou até criação de conteúdo. Pô, como é que você quer formulários dinâmicos? Bom, Rafa, agora a gente vai para uma parte aqui que eu chamo de explicando memes de programação para leigo. Não sei se você já viu essa trend lá no TikTok, né, que é explicando esses memes para leigos. E eu trouxe um meme para você explicar ali para quem não entende de programação. Vamos ver como que você... Às vezes eu sou o leigo. Tem uns memes lá que eu falo, mas o que tá acontecendo aqui? Aí depois você entende. Legal, já tô vendo aqui. Quando você escreve 10 linhas de código sem pesquisar no Google, não é muito, mas é... Como que tampou aqui? Mas é trabalho honesto. Legal. Esse meme do trabalho honesto, né? É porque é aquela coisa que você faz, às vezes, né? Tranquilo lá, você fez sem precisar, sei lá, passar pelos outros, enfim. Foi aquela coisa que você fez que você tem orgulho, né? E, pô, o que a gente mais faz como desenvolvedor, eu acho que é pesquisar na internet alguma solução. E aí o meme é indo de contra isso, né? Pô, você já passou um tempo ali sem ter que sair caçando como outras pessoas fizeram, né? Então foi aquilo lá, foi aquela sensação de, eu fiz isso, né? Eu fiz esse código, então, pô, é meu trabalhinho honesto, sabe? É pouco, mas, pô, é honesto, né? Que é coisa melhor do que um trabalho honesto, né? Então, esse meme é bom, Se a gente fosse repaginar isso, seria assim... Quando você escreve 10 linhas de código sem utilizar o ChatGPT. Hoje em dia eu acho que não duvido nada, não. Hoje em dia eu vou dizer que para coisa de desenvolvimento tá muito mais eficiente usar o ChatGPT do que pro Google, porque, nossa, às vezes você fica lá o dia inteiro no Google procurando, e aí você fala, pô, mano, não tô sendo honesto, né? Pô, o pessoal que fez. Mas isso aí também dá pra entrar naquela questão, né? Do copia e cola, né? Você sai copiando e colando código, né? E você fala, pô, mano, tô copiando e colando código. Você bate aquela badzinha, mas depois passa. Depois que você resolveu o problema, já passa já. Só uma badzinha momentânea. Mas quando você faz o seu código próprio, nossa, aí é uma belezinha, nossa. É um orgulho, né? Sim, essa sensação. Nossa, demais. Não precisei procurar em nada.
Bom, Rafa, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Foi sensacional aqui. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história, dado esses insights que você trouxe aqui pra gente em relação à comunidade e tudo mais, sua trajetória. Agora eu queria deixar um espaço no final para você falar com a galera, mostrar um pouquinho do seu trabalho, aonde o pessoal pode encontrar mais o seu trabalho, no LinkedIn, no Instagram, enfim. Muito obrigada e essas considerações finais. Eu que agradeço, foi incrível. Tava bem nervoso no início. Fazia tempo que eu não criava conteúdo assim em vídeo, mas foi bacana, flui super bem. Muito obrigado de novo por você ter me convidado, o pessoal da X-Team também, sempre muito solícito. Já conversei com muita gente aí da X-Team, sei da qualidade que é os conteúdos que vocês produzem, né? E, muito obrigado. Bom, acho que minha rede social principal, principalmente para falar de carreira, é o LinkedIn. Já tentei colocar o Instagram aí, mas é aquele jeito, né? A gente vai e volta. Então, o LinkedIn é ali onde eu tô direto, né? Então, às vezes não tô postando, mas sempre tô ajudando o pessoal no chat. Então, mesmo se o pessoal não me vê ali ativo o tempo inteiro, né? Altos e baixos da vida. Mas, o meu chat tá sempre aberto. Então, quem quiser me achar lá no LinkedIn é Rafael Maia Chieregato, que é o meu nome. Ou Rafael Maia CH, se quiser ir lá pela URL, né? Não sei se o pessoal vai jogar aí na tela, fazer uma ediçãozinha legal aí, ou no comentário. Qualquer coisa eu vou aparecer no comentário aí do meu vídeo, vou jogar meu link ali. Mas no Instagram também, se alguém quiser algo mais informal, também é o Rafael Maia CH também, se eu não mudar no futuro. Mas enquanto esse vídeo aí tá aí, é Rafael Maia CH também. E é isso, eu tô sempre aberto, falando sobre... Mano, de verdade, eu tô... Cara, se eu não te responder é porque eu não vi, de verdade, porque eu acho que eu nunca deixei ninguém no ar assim, principalmente pra falar sobre carreira, sabe? Então, pode me chamar lá no LinkedIn que a gente bate um papo, principalmente de front-end, que é o que eu consigo trazer um pouco da minha experiência, mas, carreira, faculdade, tudo que eu puder trazer de experiência que eu tive, tanto de vida quanto de profissional, né? Pode chamar que eu tô por aí. Nossa, sensacional. E parabéns pelo seu trabalho de ajudar as pessoas que estão começando. Acho isso muito legal. E você faz isso muito bem. Você faz isso gratuitamente. Você faz isso porque você quer ajudar genuinamente. Então, parabéns. Foi muito legal ter você aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse episódio do What the Code. E até o próximo.